Olá, me chamo Camila e gostaria de conversar com você sobre o idealismo platônico e o realismo aristotélico. Você já ouviu falar sobre a physis? Nunca teremos a resposta exata ou 100% precisa de quando a filosofia nasceu, até porque essa pergunta depende de vários parâmetros, como o próprio conceito do que é filosofia. Segundo Aristóteles, importante pensador grego da antiguidade, Tales de Mileto foi o primeiro filósofo, pois ele se questionava sobre a natureza, queria saber o porquê das coisas e não apenas contemplá-la. Então, esses primeiros filósofos estudavam a physis, ou seja, a natureza. Mestre de Aristóteles e discípulo de Sócrates, Platão concordava com seu mestre que as pessoas eram inundadas de opiniões, e por isso elas precisavam se afastar desse senso comum. Porém, enquanto para Sócrates a verdade estava dentro do homem, para Platão a verdade estava em outro mundo. Platão criou a teoria das ideias, com a dualidade de mundos. Um mundo sensível, em que vivemos com ilusões e preconceitos, e um mundo inteligível, onde prevalecia o raciocínio lógico através do diálogo, onde ele tem acesso à razão em um mundo perfeito. Para explicar a diferença entre esses dois mundos, Platão escreveu em seu livro, A República, um diálogo conhecido como Alegoria da Caverna. A história é mais ou menos essa. Imagine um grupo de prisioneiros que desde a infância viveram amarrados em uma caverna, de certa forma que não podiam se mover, não podiam ver senão o que estava diante deles. Havia uma fogueira acesa numa colina que se erguia por detrás deles, além de um pequeno muro, como se fossem divisórias de fantoches, em que homens transportavam objetos de toda espécie, de forma que esses objetos, iluminados pela fogueira, tinham suas sombras projetadas na parede observada pelos prisioneiros. Devido a essa configuração, os prisioneiros achavam que essas sombras eram objetos reais e até nomeavam essas sombras. Achavam também que as vozes que vinham dos homens eram dessas sombras. Então, certo dia, um dos prisioneiros conseguiu se libertar das amarras e foi para fora da caverna. Ao entrar em contato com a luz exterior pela primeira vez, ele sentiu incômodo e precisou se adaptar, conseguindo inicialmente visualizar com dificuldade, mas com o tempo, cada vez mais nitidez. As sombras dos objetos, a forma dos corpos, o céu estrelado e, por fim, até mesmo o sol. Maravilhado em contemplar este novo mundo, ele voltou para a caverna para avisar os outros prisioneiros dos verdadeiros objetos que se encontravam lá fora, da verdade sobre as sombras projetadas. Porém, ao voltar para a escuridão, as suas vistas não são mais as mesmas. Ele não consegue mais interpretar as sombras do jeito que fazia antes. Então os prisioneiros começam a duvidar do que ele diz, achando que ele está louco, ou que é arriscado demais sair da caverna. Eles não querem conhecer esse mundo ideal. Podemos entender através dessa alegoria que as coisas materiais são as sombras, instáveis e passageiras, e que ficar dentro da caverna é mais fácil do que sair, onde quem fica são as pessoas que não querem sair da sua zona de conforto e assumir responsabilidades, pois a luz, no caso a sabedoria, irá causar desconforto. Sair da ilusão e ir para a contemplação da verdade requer esforços. E assim como na história, tempo para se adaptar. Contemplar o mundo fora da caverna é transcender, ou seja, encontrar algo que dá sentido para todo o restante. E a volta do prisioneiro para a caverna mostra que o filósofo, sendo representado pelo fugitivo, além de saber contemplar a natureza como ela é, tem um papel social de colaborar em prol de uma sociedade melhor, tendo um compromisso diário em ajudar o próximo a conhecer esse mundo ideal. Já Aristóteles não concordava com seu mestre. Ele não acreditava na teoria das ideias de Platão, pois Aristóteles acredita na necessidade de valorizar o mundo material e que podemos explicar tudo o que temos aqui na própria realidade. Aristóteles pensa em um universo como um todo ordenado. Formulou um método de como identificar essa essência e aparência do ser, em que para algo realmente existir, basta conhecer a sua finalidade, a sua essência, a sua substância. O que faz com que a coisa seja o que é necessário para existir. Por exemplo, um copo é um recipiente utilizado para armazenar líquido. Essa é a sua finalidade, a sua essência. Mas o copo é azul? É uma característica acidental, que não identifica a existência do copo. Ele poderia ser rosa, amarelo, vermelho,
De fato, ele poderia sequer ter sido sempre azul. Alguém pode simplesmente tê-lo pintado. Além disso, Aristóteles valorizava os sentidos, ao contrário de Platão. Para Aristóteles, a sensação que os sentidos trazem fornece os dados do real para a memória, que retém esses dados sensoriais para dar processo ao conhecimento e iniciar a primeira etapa do conhecimento propriamente dito, a experiência. Assim, chega-se à arte, técnica, para saber o porquê das coisas. E, por fim, chega-se à ciência, teoria, que é o conhecimento do real em seu sentido mais abstrato e genérico, as leis da natureza e do cosmos. Saber fazer e saber o que está fazendo e o porquê está fazendo é a forma mais superior de se obter o conhecimento.